Oportunidade, né, de estar aqui na Rádio Gospel. Agradecer a pessoa do nosso irmão Jonas. Por estar aqui, né? Graças a Deus chegamos aqui com a permissão do Senhor e iremos nessa tarde trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também mandar a paz do Senhor para todos os meus irmãos da congregação dos Cajueiros, que fica lá na cidade de Tabuleiro do Norte. E um abraço para todos os meus colegas e companheiros de trabalho no Posto Cachoeira 3. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês lá. Então, sem perca de tempo, eu quero ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, versículo 13 em diante, que diz: Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 70 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo algumas perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os olhos deles, porém, estavam como que fechados. E eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Somente até aqui eu quero ler essa palavra. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui. A caminhada para Emaús, significava um retrocesso na caminhada cristã. O próprio significado do texto, da palavra Emaús, significa que aquele lugar, Emaús, é um lugar incerto, é um lugar em que se estava fugindo da direção de Deus e caminhando em busca de alívio. Sabemos que o significado da palavra Emaús significa banhos quentes ou águas termais, muito usada mundialmente como tratamento para várias doenças, enfermidades, dando alívio a várias dores. Então os discípulos estavam fugindo de Jerusalém e buscando alívio contra a opressão, contra a perseguição que a cruz causou neles. Não se sabe a localização certa de Emaús, mas o historiador Flávio José cita uma aldeia chamada Emaús, localizada à mesma distância em que Lucas descreve, encontrada cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, a noroeste. E sua localização incerta demonstra a incerteza que estava dentro do coração daqueles dois discípulos ao sair de Jerusalém. Os acontecidos da época eram: Jesus havia sido morto pelos principais dos sacerdotes, o entregaram a Pilatos. Há 3 dias Jesus havia sido crucificado, foi pendurado numa cruz do Calvário. E após 3 dias, no primeiro dia da semana, diz a Bíblia Sagrada que as mulheres visitavam o túmulo que estava vazio e 2 varões encostados à porta do túmulo diziam para aquela mulher: por que procurais o vivo entre os mortos? E aquelas mulheres voltaram e anunciaram para os discípulos, mas os discípulos tomaram aquela palavra como escárnio, tomaram aquela palavra como se fosse invenção das mulheres, não acreditaram, até que outros discípulos foram ver o local e constataram que o que aquelas 2 mulheres falaram era verdade, que Jesus Cristo estava vivo, não estava mais lá. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não está mais lá. Glória a Deus. Ele já ressuscitou.
quão importante era a notícia que aquelas mulheres deram para os discípulos e para a sociedade até o dia de hoje. Jesus Cristo está vivo, né? Essa é a nossa esperança, é a nossa alegria, é a alegria do cristão, né? E Jerusalém, amados, naqueles dias, para os discípulos e para a igreja, significava o lugar do Pentecoste, o lugar do enchimento do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E lugar da comunhão da igreja, né? Em Lucas, capítulo 24, verso 49, Jesus fala: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jerusalém significa para mim e para você o lugar da bênção. Nós não podemos sair do local a qual Deus nos chamou. Cada um que Deus chamou com um propósito, com uma intenção. Ele tem os seus planos desde a eternidade. Ele é Deus e Ele nos conhece. Capítulo 17 de João, do livro de João, Jesus orando, Jesus diz: Pai, não peço apenas por este, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus Cristo orando por mim e por você, que pela palavra de Deus estamos aqui, aceitamos como nosso Salvador da nossa vida, reconhecemos o senhorio de Cristo sobre nós, né? E também no livro de Atos, capítulo 2, versos 1 e 2, diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Era a vontade de Deus que aqueles discípulos permanecessem em Jerusalém, né, no partir do pão, na comunhão dos santos, esperando a promessa de Deus. Se eles tivessem procurado saber qual é a vontade do Senhor, tivessem procurado compreender, eles não tinham saído para Emaús, pois Emaús significa também retrocesso da caminhada cristã, estacionar na fé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas os motivos que levaram aqueles discípulos a saírem de Jerusalém, né? Nós sabemos que era a expectativa errada em relação a Jesus Cristo e à igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós temos expectativas erradas em relação a quem é Jesus, os seus propósitos para a nossa vida e para a igreja. Aqueles discípulos viam o Messias como um rei terreno, olharam para Jesus como um rei que vinha libertar Israel do poder de Roma, do pagamento dos seus impostos. Viam em Jesus o Messias que iria satisfazer as suas vontades, mas não pensaram que o reino do Messias ia abençoar todas as nações, porque Deus mesmo prometeu a Abraão, dizendo: de ti farei uma grande nação, e através de ti, né, bendito serás, todas as famílias da terra, bendito serás. Então Israel não compreendeu que o Cristo veio para salvar, veio para buscar os perdidos. Israel esperava um rei terreno, e os discípulos também esperavam que Jesus fosse ter um reino materialista, quando a Bíblia diz que se nós esperarmos somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Glória a Deus. Então, nós devemos procurar conhecer a pessoa de Deus, né? Como diz a Bíblia Sagrada, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O cristão deve procurar estudar a palavra do Senhor, conhecer mais sobre o seu Deus, e não ter a visão limitada como aqueles dois discípulos tiveram de Jesus. Eles pensavam que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário ia acabar por ali, o profeta ia ser derrotado, não havia mais esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos verificar no capítulo 24, verso 19, onde diz:
Jesus perguntando a eles quais os acontecimentos que vocês estão falando. E eles respondem: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser crucificado à morte. E o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles esperavam que Jesus era apenas um profeta terreno. Mas Jesus Cristo veio buscar, veio salvar, veio anunciar o Evangelho para outras nações. E por isso nós estamos hoje aqui, porque o Senhor, diz na sua palavra no livro de João, que Jesus Cristo veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Graças a Deus, nós chegamos até aqui, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, nos deu essa maravilhosa oportunidade de estarmos louvando, engrandecendo. E você que ainda não é cristão, ouça o Senhor Jesus Cristo clarear sua mente, o seu entendimento através da palavra também. Dê ouvidos à palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E prosseguindo, outro motivo que levou os discípulos a saírem de Jerusalém foram o medo das circunstâncias. Jesus mesmo havia avisado para eles no livro de Mateus 26, 31. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Tiveram medo da cruz, tiveram medo da perseguição, do sofrimento, e repensaram a sua vida cristã se valia a pena mesmo. Eu me lembro de Elias, que se escondeu dentro de uma caverna e pensava que estava sozinho, mas Deus falou para ele: Elias, eu ainda tenho reservado 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. Então, muitas vezes, irmãos, nós que fazemos o problema maior. Segundo a pesquisa, apenas 8% das nossas preocupações são verdadeiramente reais. E muitas vezes, antes de o Senhor dar o veredito final, o Senhor dar a palavra, nós nos amedrontamos e nos deixamos vencer pela tristeza, pelo desânimo. Nos deixamos com que dificuldades na nossa vida venham nos causar desânimo, tristeza, falta de fé, quando na verdade o Senhor prometeu que nunca nos deixaria só. Ele disse que ia para o Pai, mas mandaria o Consolador, o Espírito Santo, que habita dentro do nosso coração. O Senhor não nos deixará órfãos. Nós temos um Pai. Jesus Cristo pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. E esse preço somente o seu sangue inocente poderia pagar. Somente pela graça nós somos salvos em Jesus Cristo, Somente pela graça. E Jesus Cristo concedeu graça àqueles discípulos, porque foi de encontro a eles naquele caminho de Emaús. O Emaús na caminhada cristã. Quem não passa um momento de desânimo, um momento de dúvida na fé, um momento de dúvida em que você pensa quem você é realmente diante de Deus, quando o inimigo quer lançar dúvidas sobre aquilo que Deus te prometeu, sobre aquilo que Deus falou. Na tentação do deserto, o inimigo quis lançar dúvida até em Jesus. Todas as vezes que ele tentava Jesus, ele dizia: se tu és o Cristo,
transforma essas pedras em pães. Ele queria causar dúvida em Jesus, mas Jesus sempre o venceu com a palavra. Se tu és o Cristo, lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Mas Jesus, de novo, com a palavra, não permitiu que o inimigo colocasse dúvida no seu coração de quem realmente ele era diante de Deus. E é isso que nós também devemos fazer com o Senhor. Não deixar que o inimigo coloque dúvidas nas promessas que Deus nos fez. Não deixar ele colocar dúvida na palavra que o Senhor falou conosco, na Bíblia. Aquilo que você leu e que você sentiu de certeza que Deus estava falando com você. Não deixe com que a incredulidade venha invadir a sua mente, o seu coração. Se você também ainda não aceitou a Jesus, está ouvindo essa palavra, Deus tem planos para a sua vida. Deus tem propósito. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim como Jesus foi de encontro àqueles discípulos no caminho de Emaús que estavam totalmente horrorizados, tristonhos com os acontecimentos atuais, muitas vezes nós nos deparamos no meio da caminhada cristã, conversando com nossos irmãos, que está difícil, que o amor de muitos esfriou, que o pecado está invadindo o mundo, sobre as dificuldades, sobre tudo que acontece no nosso meio, os escândalos, mas nós não podemos desanimar, porque o Senhor disse que jamais nos desampararia. E assim como ele foi encontrar com os discípulos no caminho de Emaús, né, ainda que para os repreender, mas existem momentos que nós precisamos ser repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, para não cairmos num erro maior. Nós precisamos muitas vezes ouvir Deus falar conosco a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a Bíblia Sagrada, que toda repreensão ao presente não parece ser de gozo, né? Mas depois vai produzindo um fruto bom para a obra de Deus. E Jesus caminhando com aqueles discípulos como se não soubesse de nada, e os discípulos não o reconhecem. E Jesus pergunta: que palavras são essas que caminhando vocês trocam entre vós? Eu posso imaginar Jesus chegando perto daqueles dois discípulos desanimados, né? Jesus, cheio de compaixão, começa a falar com eles. E nós vemos aqui dois motivos que levaram Jesus a repreender aqueles discípulos. Aliás, 3 motivos que levaram a Jesus repreender aqueles discípulos. O primeiro, falharam em compreender as escrituras acerca do Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos, amados irmãos, conheciam bem a escritura sagrada, conheciam o Velho Testamento, conheciam os profetas. E mesmo assim, não creram nas profecias que falavam a respeito do sofrimento do Cristo, do Messias. Nós podemos ver no livro de Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto maravilhoso, e várias outras passagens mostram que o Messias haveria de padecer. Até mesmo o próprio Jesus, por várias vezes, alertou os discípulos que ele seria entregue, seria morto pelos pecados da nação, para resgatar, para salvar o pecador, e eles não deram ouvido às palavras de Jesus, né? O primeiro motivo, eles falharam em compreender a Escritura Sagrada.
a maravilhosa Escritura Sagrada. E quantas vezes nós devemos ter esse cuidado ao lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não devemos passar desapercebido tantas passagens que falam sobre a vontade de Deus para a nossa vida, e nós acharmos que existem só as passagens de bênção, de promessa, e esquecermos que existem mandamentos a serem cumpridos. Existem bênçãos que são condicionais à nossa obediência, né? Outros não, mas existem bênçãos que Deus requer de nós, né, a obediência. Como Deus falou para o seu povo de Israel lá em Deuteronômio, né, que determinaria a bênção sobre a vida dos seus servos quando estes fossem fiéis a Ele, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Outro motivo é não acreditaram no testemunho das mulheres. Nós podemos verificar no versículo 22, que os próprios discípulos, com a sua própria boca, falam: é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem: ele está vivo, né? Os discípulos ouviram o testemunho das mulheres, mas não acreditaram, né, na visão das mulheres. Acreditaram que isso era uma zombaria, era um desvario das mulheres. E no verso 24, os discípulos de Emaús continuam falando: alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam como as mulheres haviam dito. Além do testemunho das mulheres, tinha o testemunho dos irmãos que também foram ao sepulcro, e mesmo assim não foi o bastante para aqueles 2 discípulos acreditarem que Jesus Cristo estava vivo, né? Glória a Deus. Quanto à incredulidade, né? Nós não devemos dar lugar à incredulidade, mas sim à fé, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E o terceiro motivo, que conheciam bem as profecias, porém não creram na sua totalidade, é que só acreditaram nas profecias que falaram da glória do Messias, mas não entenderam que essa bênção viriam através do seu sofrimento. Nós podemos ver no início da Bíblia, no livro de Gênesis, né, capítulo 3, versículo 15, a parte B diz assim: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Era Deus dando a sentença para a serpente, dizendo que Jesus Cristo haveria de esmagar a cabeça da serpente com sua morte na cruz do Calvário, mas também falou o texto que a serpente feriria o calcanhar, né, do Senhor, significando o sofrimento de Jesus Cristo e a igreja aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles só deram ouvidos às profecias que falavam de bem, que falavam de promessas de um rei que reinaria e que traria paz para Jerusalém, né? Como Moisés também profetizou sobre a vinda do Messias, né? Moisés falando de Deus levantará no meio de vós um profeta, a eles vocês ouvirão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Israel e os discípulos não quiseram crer no Cristo, no Messias de Isaías 53, que era desprezado, né, como o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, homem de quem muitos escondiam o rosto. Não deram crença às profecias que falavam que ele ia ser cuspido, ia ser escarnecido, mas que tudo isso seria o inimigo, ferindo o calcanhar, seria o sofrimento de Cristo para que ele alcançasse o trono, a direita do trono de Deus, as bênçãos para dar a mim e a você o direito da vida eterna. Glória a Deus. Foram muitos sofrimentos do Cristo, né? E vemos a partir do encontro desses discípulos que tiveram com Cristo, que foi de encontro a eles
mudanças ocorridas na vida dos discípulos. A primeira mudança que houve foi que os seus olhos foram abertos pela exposição das Escrituras. Está escrito no livro de Lucas 24, versos 26, 27 e 31. Jesus se revelou para eles através da Escritura Sagrada. O próprio Jesus Cristo, em João, capítulo 5, verso 39, diz para nós: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Glória a Deus. Nós sabemos, amados irmãos, que a Bíblia Sagrada é nossa única regra de fé e prática. E foi através da Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus Cristo se revelou para nós e para a igreja e para aqueles discípulos que estavam tão tristes. A segunda mudança foi que os corações ardentes pela comunhão com o Cristo vivo. Quando temos comunhão com Jesus Cristo, nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama e são removidas as cinzas do comodismo espiritual. Nosso coração arde de desejo pelas coisas de Deus, por fazer a obra do Senhor, para se dedicar ao ID do Senhor que Ele nos mandou fazer. Em terceiro, eles tiveram pés velozes para anunciar a ressurreição. No versículo 33. Aqueles discípulos, amados irmãos, que outrora disseram a Jesus Cristo, quando iam para o caminho de Emaús: fica conosco que já é tarde. Porque Jesus ia passando com quem ia para mais longe. Eles disseram: fica conosco porque já é tarde. Quando Jesus entrou na casa, que partiu o pão, que orou, que eles conheceram que era o Cristo, eles mesmos voltaram para Jerusalém sem nenhum medo, sem nenhum temor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles voltaram para Jerusalém sem medo, para anunciar que Jesus Cristo estava vivo. E Jesus abrindo o coração deles e a mente com a palavra do Senhor. E os lábios deles foram abertos para proclamar que Cristo está vivo. Nem a